Com licença, eu gostaria de alguns minutos para te contar como é a experiência de fé. Como eu tive uma experiência de fé com Jesus. Sabe, irmãos, quando a gente lê a palavra, a gente vê que os discípulos, os profetas de Deus, eles tiveram uma história dolorida. Eles tiveram uma história muito de perseguição e lutas constantes. Quando eu conheci Jesus, não foi diferente. Eu também estava enfrentando uma luta. Nem sempre é física, é uma luta espiritual. E quando é uma luta espiritual, ela é emocional. Sim, é doenças depressivas, que a pessoa pode ir no médico e não encontra nada. E eu estava nesse tempo. Eu não conhecia Jesus. Eu dizia ter fé, mas vivia com medo. Quando eu tive a experiência de fé, o sobrenatural de Deus desceu. E eu, por sua vez, graças a Ele, o nosso bom Jesus, Ele me curou. E uma vez curada, eu pude sentir a Tua presença em mim. Eu mudei o meu modo de agir, porque eu mudei os meus pensamentos. Eu mudei. A transformação realmente, ela vem com o tempo, mas de sobremodo, quando você recebe de Deus um sobrenatural, ela vem imediato. Como Jesus abriu os olhos do cego. Ele chegou, cuspiu no chão, pegou aquele lodo, aquele barrinho, colocou em seus olhos e pediu para lavar. Nesse pedir para lavar, que é um ato profético, e a hora que ele lavou, ele viu tudo. Jesus podia ter dito, fica curado, como ele disse ao leproso, como ele disse para várias pessoas. Porém, para aquele cego lá do tanque, ele passou o lodo nos olhos dele e fez um ato profético. Esse ato profético é para nós hoje. Muitos falam, eu tenho fé, mas continua com a vida conturbada. Fala, eu tenho fé, mas continua fazendo tudo conforme a tua vontade. Dizendo, eu tenho fé. Pode até estar vivendo riquezas financeiras, mas está com o emocional abalado. Está com o emocional tão abalado que a pessoa não tem gosto de usufruir o que Deus lhe dá. Nesse ponto é que a gente vê que o dinheiro é bom para a gente usar ele e não deixar você ser usado por ele. Ou seja, primeiro você tem Deus, agradece a Deus e usufrui do que ele te dá, com fé, com esperança, com amor e com a sabedoria que Deus te dá. E não querendo ganhar e ganha, mas perde a alma. É como diz, o que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. A experiência minha de fé, eu pude aprender muitas coisas. Eu estava em trevas, eu enxerguei. Assim como aquele cego lá do tanque. O ato profético foi quando aquela doença emocional, aquela depressão estava em mim, mas Jesus pediu para me lavar os olhos. E quando eu lavei, eu voltei a enxergar. No sentido que eu li a palavra de Deus. Aleluia. Eu não li a palavra e dizia que tinha fé. Eu estou dizendo aqui que quando você lê a Bíblia, o autor está perto de você.
E o autor é Deus. É o único livro que você lê e o autor está ali do seu lado. O melhor dizendo, Ele habita na sua alma, porque Ele é o Espírito Santo de Deus. Ele é o Espírito Consolador. E Ele habita nos tempos de hoje, de agora. É só você buscar viver o sobrenatural. Como viver esse sobrenatural? Quando você está no deserto e encontra água. E quando você está no vale da sombra da morte, você encontra refúgio. Você encontra portas abertas e pastos verdejantes. Essa é a fé. A experiência de fé que eu tive. É muito importante você saber que eu falo aqui essas mensagens porque Deus me chamou, porque Deus me toca, porque Deus quer que você também seja tocado. Deus quer que você também comece a falar da sua experiência com Jesus. Deus, Ele tem o seu chamado para todos os seus filhos. E, no entanto, quando Ele toca com a mão poderosa, quando Ele faz descer o Espírito Santo de Deus, você se transforma. É uma transformação maravilhosa, de dentro para fora. Quando a gente busca ler a palavra, Deus traz a renovação do entendimento, descendo a graça, a cura, para que nós possamos entender a palavra de Deus. Eu fui curada daquela depressão. E quando a gente é curado, o sobrenatural de Deus, Ele vem, Ele te enche e você passa sim por outros problemas, mas é porque você é filho de Deus. Jesus, Ele foi perseguido antes do nascimento, o Filho de Deus. E, no entanto, Ele cresceu sendo perseguido. Durante sua vida aqui na terra, como homem e sendo santo, Ele passou por muitas coisas. E nos ensinou que no mundo teríamos aflições, mas nós só temos que ter de bom ânimo para que nós possamos vencer. E quando vem as guerras, as batalhas, quando vem as muralhas, quando vem os vales, as tempestades, as perdas, quando vem tudo isso, realmente a gente sente que está diante de um muro e a gente não consegue atravessar. Mas quando você tem Deus, Ele já abriu seus olhos lá no passado, e então você fica calado, as lágrimas caindo, você só confia. E quando você confia em Deus, você sabe que Ele vai te levantar, que Ele vai te mostrar o mundo além desse muro, que é além do horizonte, que é o paraíso. Ou seja, ainda aqui na terra, podemos ver o mundo espiritual com os olhos espirituais. Aquele que vive na fé, ele vê o mundo celestial. Aquele que vive aqui na terra e não busca viver um mundo celestial, ele está cego espiritualmente. Nós precisamos permitir que Jesus tire as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar, para que quando vier as batalhas, as guerras, vales, nós estaremos preparados espiritualmente. Ou seja, vai doer, vamos chorar, mas estaremos caminhando sobre as águas. Toma posse.